Olá, bem-vindo mais um vídeo, muito bem-vindo, espero que você esteja bem. E eu quero te fazer uma pergunta, se você parou nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você se considera um caçador de Deus? Isso mesmo, será que você vive a sua vida ali naquela ânsia, né? Vamos colocar essa palavra, mas esse desespero, talvez, né? Entre aspas, mas um anseio, essa palavra é melhor colocada, um anseio pela presença do Senhor. Quem sabe você tem buscado tantas coisas, tantas formas de alcançar Deus. Você se identifica dessa forma? Quem sabe você já esteve em várias religiões, em várias crenças, já pertenceu de várias crenças diferentes, mas lá no seu íntimo, você é um caçador de Deus. Eu quero dividir com você algo que eu comecei a fazer, é ler esse livro aqui, ó. Comecei ontem a ler esse livro, peguei na biblioteca da escola da minha filha, achei muito interessante, eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, eu achei o título tão forte, tão poderoso, né? Porque eu me identifico assim como uma caçadora de Deus, da presença de Deus, assim, parece que precisa mais, né? Eu quero mais. Será que você se identifica? No meu caso, eu congrego numa igreja, né? Quem sabe você está me escutando e você participa de outro formato aí, de uma busca pela fé, mas de outra forma. E no meu caso, eu vou na igreja e parece que precisa mais, sabe? Eu quero mais, o que eu tenho não é suficiente, eu quero mais revelação de Deus, eu quero mais a presença do Senhor. Então, eu me identifiquei muito com esse livro. E eu quero ler uns trechos para nós. Eu não terminei essa leitura, como eu disse, né? Eu estou iniciando. Só que já nas primeiras páginas desse livro, já tantas partes, né? Uma frase me chamou a atenção muito forte. E eu quero dividir com você essa frase desse livro. Olha só que interessante. Por muito tempo, a igreja só tem conhecido fatos sobre Deus. Nós conhecemos técnicas, mas não falamos com Ele. Esta é a diferença entre conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realezas e celebridades, posso ter muitas informações sobre eles, mas não conhecê-los de fato. Se os encontrasse pessoalmente, teriam que ser apresentados a mim, porque o mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. E aqui eu quero direcionar esse vídeo para pessoas que congregam numa igreja, né, ou participam de algum formato aí religioso, buscando a Deus. E quem sabe é isso mesmo, quem sabe você conhece a Bíblia ali de capa a capa, né? Sabe citar os versículos bíblicos, sabe as histórias bíblicas, sabe tudo ali dos dogmas da sua religião, todo o formato da religião, mas simplesmente conhecer algo não significa, né, a gente saber os fatos, né, a respeito daquilo ali, não significa que a gente conheça Deus. Então, olha só, vamos continuar aqui a leitura. Saber a respeito de Deus não é o suficiente. Temos igrejas cheias de pessoas que podem ganhar qualquer concurso sobre temas bíblicos, mas que não o conhecem. Temo que alguns de nós fomos desviados ou embaraçados tanto pela prosperidade quanto pela pobreza. Vamos continuar aqui. Receio que tenhamos nos tornado uma sociedade tão farisaica que nossos desejos e vontades não correspondam aos do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o culto ao bem-estar, satisfeitos com o nosso pastor amável, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos,
nos esquecendo dos milhares de insatisfeitos, feridos e aflitos que passam por nosso confortável templo todos os dias. E aqui vem falando, né? Porque fala a experiência desse pastor, que ele vivia né, ministrando a palavra para as pessoas, mas não tinha tido ainda uma experiência sobrenatural mais profunda em conhecer a Jesus, conhecer a Deus, né? E ele vem relatando isso. E eu achei tão interessante porque é bem isso, né? Às vezes a gente pode conhecer a Deus, né? Pelas escrituras, os fatos, as histórias bíblicas, o que Deus já fez no passado ali, com aqueles personagens bíblicos, com aquelas pessoas que foram muito usadas por Deus, pessoas cheias de fé. A gente sabe citar ali de cor e salteado, como se diz, aqueles trechos. Mas será que de fato, às vezes, a gente está conhecendo a Deus na nossa vida, né? Experimentando a novidade de Deus, o que Deus pode atuar ainda nesse tempo, né? Na nossa vida, escrevendo aí uma nova história, né? Não se baseando somente ali no que Deus já fez, no conhecimento de Deus ali, do que Deus já fez na vida de outras pessoas. Mas será que a gente usa aquilo ali como uma inspiração, sabendo que aquele mesmo Deus que é relatado na palavra de Deus, né, nas escrituras sagradas, aquele mesmo Deus, ele também se faz presente, no presente, atuante na nossa vida. E aqui eu quero ler para nós um trecho muito poderoso da palavra e muito conhecido. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Onde está a minha anotação? É livro de Jeremias. No livro de Jeremias diz o seguinte, algo muito poderoso para nós, no capítulo 29. É uma palavra bem conhecida, talvez você já tenha ouvido falar, mas vale a gente refletir sobre isso. E se você é um caçador de Deus, como está aqui o título nesse livro, eu quero te encorajar com essa palavra. Olha só a promessa de Deus para nós. No versículo 13 do capítulo 29 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que promessa para a nossa vida. Se você se identifica como um caçador de Deus, se você está aí, né, buscando várias religiões, várias crenças, se atirando de cabeça para as coisas, né, com aquela ânsia, aquele anseio, aquela vontade de mais, aquela sede, né, mais de Deus, mais da verdade, mais da revelação de Deus. Ou se você está numa igreja e você sente que cumprir aqueles formatos, às vezes religiosos, que as igrejas estabelecem, que as instituições, né, estabelecem, aquilo ali é pouco, não basta, não pode ser só aquilo. Não pode ser só aquilo na sua vida de fé, né? Cumprir aqueles rituais religiosos ou aquelas regras, né, das instituições, quem sabe, ou receber só aquela oração que aquele pastor tá falando, aquele irmão tá falando, ou somente se ater às histórias bíblicas. Parece que não é suficiente, você quer mais, então bem-vindo ao clube, você é um caçador de Deus. E eu quero te convidar essa leitura também que eu estou fazendo, eu não terminei, mas eu acredito que já começou esse livro muito bom, né? Já começou de forma muito boa aí a reflexão. Então eu te convido também, te encorajo a ler esse livro, Caçadores de Deus, e pensar nessa palavra. Pensar principalmente nessa promessa bíblica, né? Vocês me acharão, me procurarão, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que a gente possa buscar a Deus de todo o coração, com essa sede, né? Demais. Não se ficar só satisfeitos com o conhecimento bíblico ou com frequentar uma igreja, ouvir uma pregação, ouvir uma oração. Não. Deus deseja se relacionar conosco de forma pessoal. Deus deseja se revelar na nossa vida, né? Com
sobrenatural dele, né? Com intimidade na nossa vida. Todos os relatos bíblicos, eles são inspiração para a nossa vida, daquilo que Deus pode fazer e Deus deseja fazer no tempo presente na vida de cada um de nós. Então eu espero que essa reflexão tenha servido aí para te encorajar, se você está nesse caminho. E se você é uma pessoa que se sente assim acomodada numa religião, ali numa crença, eu quero te sacudir nesse momento. Não eu, mas o Espírito Santo, através dessa palavra bíblica, que você possa procurar a presença do Senhor. Porque existe uma promessa, né? Se a gente procura, a gente vai achar se a gente buscar de todo o nosso coração. Abraço e até o próximo vídeo.